Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, mais uma semana aí, né? A gente tá acabando já o modelo de redação, o modelo UFPR, mas para isso a gente precisa ver, né, algumas coisinhas ainda. Vai ser essa semana, penúltima semana e semana que vem, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai pautar sobre como escrever um artigo de opinião, algumas dicas, né, sobre como escrever um, o que é essencial de ter aí no seu artigo de opinião. E eu vou deixar para vocês também um vídeo no qual uma pessoa ela escreve um artigo de opinião para o UFPR, né? Foi uma proposta que teve há alguns anos de um vestibular, e ele escreveu passo a passo no vídeo. Muito rápido, um vídeo de 12 minutos, e vou deixar também um exemplo de artigo de opinião do Descomplica e, claro, né, a nossa atividadezinha da semana, para vocês me enviarem para eu ler, para ver se vocês realmente entenderam, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de tudo, eu sempre falo com vocês, né? O que é um artigo de opinião? Sempre pergunto para vocês, né? A gente faz esse visu aqui que é muito importante, né? De tudo, de sempre saber o que você vai fazer antes de propriamente fazer, né? É muito importante, isso pode parecer bobo, mas realmente faz a gente compreender muita coisa. Então, assim, o artigo de opinião, ele é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, né? A gente encontra artigo de opinião no jornal, como eu falei com vocês quando a gente falou um pouquinho sobre notícia. Muitos colunistas escrevem artigos de opinião. A gente encontra artigos de opinião em revistas, a gente encontra artigos de opinião em diversas coisas, até mesmo em um livro, né? Um livro ali que ele é escrito nesses moldes. E esse tipo de de artigo, ele é realmente publicado, como eu falei, né, em jornais, revistas, blogs, e esse tipo de texto, ele tem como função apresentar e defender um ponto de vista. Então, assim, é você ter realmente uma opinião formada e você demonstrar essa opinião com fatos, realmente dados ali que vão, né, comprovar o que você está falando, um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade, né? Geralmente são assuntos que a gente encontra facilmente no cotidiano, mas assuntos complexos, né? Assuntos que geram debate, que realmente podem gerar vários tipos de opinião aí das pessoas, tá? O que caracteriza esse tipo de texto? Bom, um artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, ele é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Então, assim, a linguagem utilizada no artigo de opinião, ela costuma ser aquela linguagem que a gente vê em modelo Enem, modelo NES, que a gente cansou de ver, né? Que é aquela linguagem ali de norma padrão da língua portuguesa, que você não pode usar gírias, não pode usar símbolos, sinais, nada que possa, né, fazer ali o entendimento que não seja realmente da norma padrão da língua, tá? E o texto, ele deve ser compreendido por vários tipos de pessoas, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Não pode ter alguma coisa que só uma pessoa da sua região entenda, né? Por isso que é tão importante não colocar gírias, nem nada. Não é por preconceito linguístico, nem nada do tipo. É realmente porque, geralmente na redação do Enem, por exemplo, não vai ser alguém daqui do estado de São Paulo que vai ler e corrigir sua redação. Às vezes pode ser alguém lá do Nordeste, alguém lá de Minas. E aí, você vai colocar uma inga, alguma coisa aí, não, uma gíria daqui da região, você acha que a pessoa vai entender? Ela não vai, né? Então é muito importante isso. Então, seguir, né, o caso dos artigos publicados em jornais é muito interessante. Você tentar ler, como eu sempre falo para vocês, leiam bastante para vocês conseguirem entender realmente o que é um artigo, o que é uma notícia, tá? A gente encontra muito isso no nosso cotidiano, às vezes a gente não presta atenção. Então vamos lá. Qual que é o intuito, né, do artigo de opinião? Além disso, né, além de tudo que a gente acabou de falar, ele trata de uma publicação, né, da imprensa, que é quando o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser uma referência coletiva, ou seja, né, uma referência ali de fatos importantes sobre algum tema, ocorrido nos dias ou semanas anteriores. Então, geralmente são fatos presentes na sociedade ali que estão ocorrendo sempre, né? Ou que foram realmente muito pertinentes, né? Muito repetidos. Esse tipo de pautas geralmente são tratados em artigos de opinião, tá? E esses costumam ser os temas aí do artigo de opinião, e nesse sentido, é importante destacar que o gênero ele tem uma função social clara. Qual que é a função
de escrever um artigo de opinião. Por que eu vou escrever um artigo de opinião? Eu quero promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Então, assim, eu tenho uma opinião, eu vou expressar ela, e através da minha opinião, outras pessoas vão se opor ou vão estar ali a favor do que eu falei, e com isso a gente vai gerando o quê? Um debate, né? Realmente as pessoas que estão convivendo com aquela realidade vão ter ali diversas opiniões e é capaz a gente ver um pouquinho disso, né? Ver um pouquinho disso ali expresso bastante, tá bom? Então é isso, gente. O artigo de opinião tem o intuito mesmo de levantar fatos importantes, né, para criar realmente um debate. Como que a gente deve organizar a estrutura? Bom, o artigo de opinião, gente, assim como geralmente na maior parte dos textos aí que a gente viu, ele deve contar com 3 partes fundamentais, que é a introdução com a tese, que vocês estão carecas de saber, né, que são os parágrafos iniciais de um artigo de opinião. Eles têm que ser reservados ali para você expor o ponto de vista, né, expor a tese que vai defender esse ponto de vista, e você, né, falar ali um pouco sobre o que, no geralzão, sobre o que você vai comentar no restante do texto, tá? Então, assim, a gente chama, né, esse ponto de vista que você expõe ali de tese. E no caso das propostas de vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função, porque nesse tipo de produção textual, o número de linhas é restrito, né? Como eu falei para vocês. Vocês vão ter poucas linhas, então, assim, é muito importante que vocês peguem os parágrafos e utilizem eles da melhor maneira possível, tá? Tentem ali realmente expor tudo que você precisa expor no primeiro parágrafo, tudo que você precisa expor no segundo, no terceiro, tá? Não deixem assim nada. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Não façam isso porque são poucas linhas. Então, quanto mais direto e claro você puder ser, melhor, tá? Também focar aqui, né, que no desenvolvimento você tem que pegar essa tese que foi apresentada na introdução e você tem que realmente ali estruturar ela, né, apresentar argumentos que comprovem essa tese. Como a gente fez no modelo Nesp, como a gente fez no modelo Enem, né? Um argumento, ele costuma ter 2 partes que a gente viu, né? Que é a fundamentação, que é aquilo que eu falo para vocês. Exponha o seu argumento, exponha a sua opinião, e depois você vai pegar uma análise desse fundamento, né? Então você vai pegar assim uma referência, né? Um dado, uma alusão, alguma coisa, que vai comprovar esse seu argumento. Porque eu sempre falo isso para vocês, gente. Não adianta você só jogar uma coisa ali. E isso vale muito para o Enem, para a Unesp também. Não joguem só argumentos sem comprovar a existência daquilo, comprovar a veracidade, tá? Porque tudo que você escrever ali vai ser pesquisado, vai ser realmente visto ali, conferido, se você está falando a verdade, tá bom? Então, assim, sempre falar sobre informações, fatos, dados, referências, entre outros, e buscar embasar a sua opinião, né? E a segunda é que ao trecho que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Então, assim, a sua tese defendida lá na introdução, ela tem que ser explicitamente casada com os argumentos que você colocar ao longo do seu texto. Como eu falo para vocês, não adianta você defender N e você explicar X, né? Se você defender o N, você vai ter que explicar o N. Se você, né, defender o X, você vai ter que explicar o X. Então, você, assim, tem que falar sobre um assunto, o texto todo, usando vários tipos de argumentos, mas falar sobre aquele assunto. Não ficar fugindo, não ficar em cima do muro, assim, em algum assunto, tá? Porque isso realmente causa uma fuga de, de tema, causa alguma coisa ali que não seja legal, tá bom? E aqui sobre a conclusão, né? A conclusão de um artigo de opinião, ela costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento, que é aquilo que também tem no Enem e na Unesp, né? Que é você voltar para sua tese, né? Que é aquilo que eu falo para vocês. Sempre volte para sua tese, né, na conclusão. Por quê? Porque agora você comprovou a existência dessa tese pelos seus argumentos. Se o leitor tinha alguma dúvida no início do seu artigo, se aquilo era verdade, com os argumentos expostos, né, pelo menos tem que ser assim, deveria ser assim, ele vai comprovar que realmente aquilo é verdade, né, que aquilo que você apresentou faz sentido. Então, assim, na conclusão de um artigo de opinião, a gente deve repetir resumidamente a linha argumentativa desenvolvida no texto. E, em seguida,
a tese é reiterada, ou seja, né, ela retorna ali para a conclusão, e agora é comprovada. Comprovou que tá certo, comprovou que aquilo existe, beleza? Então, gente, não muda muito. Vocês estão vendo aí que o artigo de opinião não muda muito, né, de um texto dissertativo argumentativo, né? Você vai argumentar usando fatos e opiniões ali, tá? É exatamente isso. E agora, gente, um passo a passo rapidinho aqui. Desculpa, ignorem esse passo a passo aqui, tá? Que eu vou arrumar isso aqui para vocês depois, para postar. Mas agora vamos lá, para um passo a passo para obter um bom artigo. Bom, tem aqui algumas dicas essenciais, né? Que é planejamento, projeto do texto, rascunho, né? Sempre escrever ali as partes mais importantes, um dado que você poderia utilizar, alguma coisa assim, sempre ter isso bem claro, tá? E não deixar de utilizar esse tipo de coisa no seu texto, esse tipo de realmente, né? A gente chama de recursos argumentativos aí, tá? Usar uma alusão, usar um dado, não deixa de fazer isso aqui também, não. Faça o rascunho, né? Óbvio, você tem que fazer o rascunho, porque é nele que você vai ver o que ficou legal, o que fez sentido, o que não fez, onde precisa de ponto, onde que né, não precisa. Fazer uma revisão depois, novamente, focando nos pontos, porque é muito comum erro com pontuação, ou erro, putz, comi o S de uma palavra, comi o P, né, vamos arrumar, entendeu? Então, é aqui que tudo isso vai acontecer. Não deixem de fazer planejamento e projeto do texto, rascunho e a revisão. É muito importante, tá, gente? E a melhor maneira de começar um artigo de opinião, quando você tá lá no comecinho para escrever, é desenvolvendo um planejamento, né? Ou seja, esse projeto de texto, mais ou menos ali, é um brainstorming, né? Que algumas pessoas gostam de falar, que é quando você pega todas as ideias que você surgem na sua mente, putz, bateu na minha mente, eu tô escrevendo, num papelzinho, porque aí depois você vai ler tudo aquilo e você vai selecionar o que você quer citar, o que você acha que é relevante conforme o assunto e o que não é, tá? Então, sempre, né, compor um texto claro, coerente e bem fundamentado, tá, gente? Isso é muito importante. E é isso, gente. Basicamente isso que a gente tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E se não veja no próximo tópico aqui, ignorem que isso aqui é uma parte que eu deveria ter colocado lá na frente. Eu vou arrumar para vocês também. Mas é basicamente isso. A aula de hoje foi mais rápida, mais direta, né? Porque realmente é isso aqui que vocês têm que saber sobre um artigo de opinião. Não muda muita coisa de um dissertativo argumentativo, vocês viram. O que muda é que no Enem, né? Você não vai ter que. Diferente do modelo Enem, você não vai ter que aqui dar uma solução para o problema. Você pode ser mais intimista, você pode apresentar a sua opinião até um pouco mais aprofundada do que no modelo Nesp, por exemplo, tá bom? Só que, claro, sendo sempre claro, coerente e com as ideias bem fundamentadas ali, com exemplos de como isso pode ser encontrado envolvido na sociedade, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou deixar para vocês o link do vídeo aqui, tá? Junto com a aula dessa semana para vocês acessarem. E, por favor, assistam esse vídeo antes de produzir o artigo. Vai ajudar muito, tá bom? Além do que eu falei aqui, lá tem algumas explicações na prática também. E leiam também o artigo de opinião que eu vou deixar aqui também, tá? Como um exemplo para vocês. E é isso, pessoal. Um beijão para vocês, uma ótima semana para todo mundo. Eu quero deixar aqui a frase, né, para vocês final, que vamos ver aqui, deixa eu inventar, vai. Professora Glaucia, amo o verão. Professora Glaucia, amo o verão. Tá, isso aí vai ser a nossa frase para marcar como presença aí da semana, para marcar que você assistiu essa aula, que você está entendendo, que se você tem dúvida, você vai me chamar no WhatsApp e a gente vai tirar dúvida, tá bom? Muito obrigada, gente. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Qualquer coisa me procurem, por favor, hein? Tô aguardando vocês.